Fala galera, bom dia, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, eu tô com planos de a cada semana trazer um texto bíblico aqui para fazer uma meditação, para poder é, levar a mensagem de Deus avante e que possa tocar no coração das pessoas também, tá? Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é uma mensagem na qual toda vez que eu estudo ela, toda vez que eu medito nela, realmente ela toca muito no meu coração, sabe? Pela história e todas as vezes que a gente analisa ponto por ponto dessa história, realmente a gente vê que é algo muito importante, né? É a história ali, por exemplo, de Mateus 14, 20, do versículo 22 a 33, né? Que conta quando Jesus andou sobre as águas. Mas é interessante analisar que não foi só Jesus, né, que andou sobre as águas, foi Pedro também, que foi ao encontro do Mestre. Ali, logo de início, eu queria começar a ler com vocês ali, né, do versículo 22, né? Diz assim, ó: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões e despedia, enquanto ele se despedia as multidões e as despedidas, as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só, né? Então ali a gente vê que Jesus ele estava ali com um plano, com um objetivo que é de orar, né? Que era de passar um momento a só, né, em oração, né? Verso ali 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estadios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andado sobre o mar. Verso 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritavam. Ou seja, ali no verso 26 ali, a gente vê ali um pouquinho da expressão que os discípulos tiveram quando Jesus foi ao encontro deles ali, mas ele foi ali de uma forma ali diferente, né? Na qual ali a gente vê que ele foi andando sobre as águas. Hoje em dia, perdão, hoje em dia não é natural a gente ver pessoas andando sobre as águas. Se a gente vê alguém andando sobre as águas, a gente fala, ó, não existe, né? É fora de contexto isso, né? Agora, realmente, naquela época, Jesus andou sobre as águas, como a Bíblia relata, e Pedro também andou sobre as águas. E agora eu vou entrar no ponto-chave, agora é da meditação. Verso 28, diz assim: Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. E verso 29, e ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! Sabe, queridos, eu paro um pouquinho para pensar nessa história e eu lanço uma pergunta para você refletir agora. Por que você acha que Pedro afundou? Será que é só porque ele estava andando na água e de repente a água levou ele? Mas se Jesus chamou ele para ir ao encontro dele, por que ele afundou? A própria Bíblia responde: Pedro afundou porque simplesmente ele desviou o olhar de Cristo. Simplesmente ele teve medo daquela tempestade. Medo de Cristo não, medo da tempestade. E a partir do momento que ele começou a afundar, ali no versículo 31, diz assim: E portanto Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, queridos,
qual que é mais fácil? Sair do barco ou andar sobre as águas? Ou aliás, vou melhorar a pergunta. Qual que é mais fácil? Sair do barco ou ficar nele? O barco ele é confortável, tem seus confortos, te protege da água, mas a partir do momento que você molha o pé e anda sobre as águas, aí as coisas é diferente. Kaique, mas como assim? Quando você toma a decisão de sair do barco, agora eu vou entrar no ponto chave. O barco talvez pode ser um segredo que você está guardando. O barco talvez pode ser um segredo há muito tempo que você está guardando. Pode ser vício que você tem. Ou pode ser que você não consiga guardar os mandamentos de Cristo. E olhando para tudo isso, eu te pergunto, você quer sair do barco? Pedro, ele tomou a decisão ali, ele não pensou duas vezes, ele falou, se é tu, Senhor, manda-me ir até o encontro. E hoje Pedro, e quando nós analisamos ali a história de Pedro ele foi um corajoso, na verdade. Porque diante de toda aquela tempestade ali, ele falou, Senhor, posso me ir até o encontro? Pedro já pulou do barco e foi ao encontro de Jesus, e você faria o quê? Será que na situação que você está hoje, talvez vivendo com vícios, vivendo talvez com pecados acariciados, será que hoje você quer também tomar a decisão que Pedro tomou? Sair do barco e se aproximar de Cristo? Não é fácil, talvez. Não é fácil. Talvez você está com um pecado, está com alguma coisa ali acariciada, que há tempo você faz isso. Mas hoje talvez você assistindo esse vídeo, Deus está falando no teu coração para tu deixar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Meu querido, minha querida, tem você se aproximado de Cristo? Tem você se chegado mais perto de Cristo? Kaique, mas eu não sou da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pode se aproximar de Cristo, não precisa somente ir à igreja. É importante sim congregar. Mas você pode viver com Cristo no teu coração e também no teu dia a dia. Claro, e na igreja também. Meu querido, hoje o apelo que eu faço para você é o seguinte: deixe tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo. Seja vício, seja talvez um pecado que você está escondendo, talvez até da tua esposa, da tua namorada, que você sabe que se ela descobrir, vai dar algum problema. Só que o problema maior é que você não consegue esconder de Deus. E você está chateando Deus. Então por isso hoje, através dessa meditação, Deus está te falando, filho, deixe o barco, ande sobre as águas. Tenha a mesma decisão que Pedro teve. Com esse pensamento, eu convido você, feche teus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Vamos fazer a oração agora final.
mas eu quero colocar você agora nas minhas orações. Que Deus possa realmente tocar no teu coração e que você possa ser luz aonde luz nesse meio aí de mundo aí que é escuridão, sabe? Que você possa brilhar a luz de Cristo, que você possa expandir a palavra de Deus aonde você passar. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, pela meditação, Pai. E grande Deus, aqui queremos pedir, Pai, para esse grupo de pessoas na qual estão assistindo, Pai. Senhor, que possamos, Pai, ser igual Pedro. Tomar a decisão, Pai, de deixar o barco e assim levar avante a Tua obra, Pai. E assim, Pai, proclamar a Tua mensagem. E assim, Pai, que nós possamos nos achegar mais perto de Ti, Pai. No nome santo de Jesus oramos. Desde já agradecemos, Pai. Amém. Galera, fica com Deus, tá? Tenha um bom dia e até o próximo vídeo.